Olá, uma boa noite, ou bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você está assistindo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho somente sobre questões envolvendo cinemática, uma vez que a gente viu a parte 1 e a parte 2 de cinemática, e existe uma terceira parte ainda, que é a parte de movimento circular, mas eu ainda vou decidir se eu farei essa aula de movimento circular antes ou depois da gente falar sobre mecânica, já que o movimento circular ele é acelerado, então sempre vai existir uma força. Eu vou decidir isso aqui ainda, tá certo? Mas de qualquer maneira, ainda falta uma parte de cinemática para a gente ver, que ela pode vir antes ou depois dos estudos de mecânica, tá bom? Aqui nós vamos iniciando pela primeira questão, que ela começa nos dizendo: um ônibus gastou 6 horas para ir da ponte do Rio Grande até São Paulo, que distam aproximadamente 420 km. Percorreu nas 3 primeiras horas 220 km e, nas 3 horas seguintes, os restantes 200 km. Pode-se afirmar que a velocidade média do ônibus foi de... Tá, vamos aqui. O que é importante a gente ver nessa questão? É uma questão que vai falar de um ônibus realizando um determinado trajeto. Ela começa falando o tempo em que esse trajeto é percorrido e ela fala em seguida sobre distância. Por que essa palavra aqui eu deixei em destaque em vermelho? Porque, como a gente viu nas aulas anteriores de cinemática, nós temos mais de um tipo de velocidade que a gente pode avaliar. A gente pode avaliar a velocidade como sendo a variação do vetor posição no tempo, e nesse caso, que a gente está falando aí é de velocidade média, a velocidade média ela depende apenas da posição inicial e da posição final, que nesse caso o deslocamento, na verdade a gente fala a variação do vetor posição é o que a gente usa, ou seja, quando a gente fala em velocidade média, a gente não está falando no percurso que o objeto percorre. O que importa são somente as posições final e inicial, e a diferença vetorial entre a posição final e a posição inicial é o que a gente vai usar como equivalente do deslocamento, tá bom? Porém, aqui, essa questão, ela diz que um ônibus vai percorrer um determinado trajeto e ele fala de distância. Quando ela está falando de distância, provavelmente ele não está se referindo à velocidade média como sendo a variação do vetor posição. Ele está falando simplesmente da velocidade escalar média. E qual é a diferença entre velocidade média e velocidade escalar média? A velocidade média é a variação do vetor posição dividido pelo tempo. Quando a gente fala em velocidade escalar média, a gente está falando de trajetória. Então, nesse caso, não importam somente a posição final e a posição inicial. Todo o trajeto que o teu corpo vai percorrer entre o ponto final e o ponto inicial são importantes. Então, nesse caso, é uma questão que está falando de velocidade escalar média. Então, esse é o famoso ΔS sobre ΔT, ou deslocamento sobre o tempo, que é como a gente faz o cálculo da velocidade escalar média. Isso aqui não é uma grandeza vetorial. Quando nós falamos em velocidade média, apenas quando a gente está falando variação do vetor posição dividido pelo tempo, como comentado nas aulas anteriores, eu estou aproveitando para revisar, a gente tem que a velocidade média é um vetor que é dado pelo produto de um escalar por um vetor. O vetor que entra nessa conta é o vetor deslocamento, que é a variação do vetor posição. E o escalar é o inverso do tempo, certo? Nesse caso aqui, não. Nessa questão, a gente não está falando sobre velocidade média, a gente está falando sobre velocidade escalar média, que aqui se refere à distância. Então, a velocidade média é dada pelo deslocamento sobre o tempo. O deslocamento, a questão nos diz que foi de 420 km e essa distância foi percorrida num tempo de 6 horas, o que vai nos dar uma média de 70 km por hora. Resposta letra C. Vamos já aqui
para a questão seguinte, que é uma questão de 2012 da Universidade Federal de Goiás, que ela começa. O gráfico a seguir representa o movimento retilíneo de um automóvel que se move com aceleração constante durante todo o intervalo de tempo. A distância de maior aproximação do automóvel com a origem do sistema de coordenadas, sua velocidade inicial e sua aceleração são respectivamente. Então, vamos aqui. O gráfico que nós temos é um gráfico da posição em função do tempo. Então, o que é que você tem? Você tem que a questão já está dizendo, o corpo, o automóvel, ele percorre um movimento retilíneo. Então, o que é que isso significa? Esse corpo vai estar sempre sobre a mesma linha reta. É um movimento onde não ocorre variação, não ocorre mudança da direção do movimento. O que é que acontece aqui? Em um gráfico de posição em função do tempo, você tem que a inclinação da reta tangente a cada ponto, ela representa para você a velocidade naquele ponto. Então, o que é que acontece? Você tem esse carro na posição 5, e você vê que no começo a posição dele diminui, ou seja, o seu carro está se aproximando da origem do sistema para depois voltar a se afastar. Ou seja, o que é que você interpreta disso aqui? Você vê que a velocidade está indo no sentido contrário da posição, então seria como se o carro estivesse engatando marcha ré nesse começo, tá certo? A questão não diz que é marcha ré, só para vocês entenderem. Que o movimento nesse primeiro trecho se dá no sentido contrário ao sentido de crescimento da posição. Então, primeiro ponto que ele pergunta é a distância de maior aproximação, ou seja, ele começou na posição 5. Qual foi a distância que ele se aproximou, mais ou menos? Se você olhar as alternativas, ele começa na posição 5 metros, porém, ele vai se aproximar um pouquinho. Então, as opções que você tem para essa posição dele em relação à origem do sistema, ou ele vai estar a 3,75 ou ele vai estar a 5. Ele inicia no 5 e ele faz um movimento de retorno. Então, não pode ser alternativa D nem alternativa E. Então, a gente já sabe que essa posição aqui equivale a 3,75 metros. Tá ok? Então, nós estamos entre as alternativas A, B e C. Vamos agora aqui fazer uma outra análise para facilitar um pouquinho o entendimento dos outros pontos. Ele pergunta a seguir, ele pergunta a distância de maior aproximação, a gente já viu que só pode ser 3,75, sua velocidade inicial. Tá. Aqui nós estamos frente a um gráfico da posição em função do tempo, e nesse gráfico a velocidade em um determinado ponto é dado pela inclinação da reta tangente a esse ponto na curva. Como a questão nos pergunta qual o valor da velocidade inicial, então a gente vai ter que traçar uma reta que tangencie esse ponto inicial. E a inclinação dessa reta tangente é que vai dar para a gente a velocidade desse objeto. O que acontece? Traçando essa reta tangente ao ponto inicial, a gente vai ter que essa reta vai formar um determinado ângulo com um eixo x que eu chamei de θ. E se a gente calcular a tangente desse ângulo, a gente vai calcular a velocidade. Então, como é que a gente calcula a tangente de um ângulo? Cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto é a variação da posição. Da tangente a esse ponto, a gente vai ter que a posição vai variar de 5 a 0. Então, a variação da posição é menos 5. E o tempo que se passa para ocorrer essa variação seria de 2 segundos. Então, a velocidade é dada pela tangente de θ, que é igual a menos 5 sobre 2 segundos, que dá uma velocidade de
menos 2,5 metros por segundo, certo? Então a questão já nos perguntou o ponto de aproximação da origem, já nos perguntou sua velocidade inicial e em seguida a questão nos pergunta sobre a aceleração. A aceleração, por definição, é a variação da velocidade no tempo. Então, nós temos aqui já uma velocidade inicial. Se nós encontrarmos um outro valor de velocidade, a gente pode fazer essa conta para fazer a diferença de velocidade e o intervalo do tempo e o tempo que foi necessário para que essa velocidade sofresse essa variação. Então, onde é que eu posso escolher um outro ponto para determinar a velocidade naquele ponto e a partir disso a gente poder determinar uma variação de velocidade? Tá aqui, a gente pegar esse tempo 1 segundo e passar uma reta tangente, que nesse caso é essa reta vermelha, a gente vai ter que essa reta vermelha ela é paralela ao eixo X, ou seja, o ângulo formado por essa reta e o eixo X, que é o tempo, é um ângulo de zero. E a tangente de zero é zero. Então a gente tem que nesse ponto a velocidade é zero. Então nós já temos duas velocidades, ou seja, eu sei que aqui nesse ponto inicial a velocidade é menos 2,5. E nesse ponto aqui, 1 segundo após o começo do movimento, a velocidade é zero. Então, quanto é que foi a variação da velocidade? É a velocidade final menos a velocidade inicial. A velocidade final é zero. Menos a velocidade inicial, então vai ser zero menos 2,5. Ou seja, a variação da velocidade foi de 2,5 metros por segundo em 1 segundo. Então, a nossa aceleração é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, a nossa resposta alternativa B, certo? Vamos agora aqui para a nossa questão, nossa terceira questão. Nessa questão, o enunciado começa: 3 bolinhas idênticas são lançadas na vertical, lado a lado e em sequência, a partir do solo horizontal com a mesma velocidade inicial, de módulo igual a 15 metros por segundo para cima. 1 segundo após o lançamento da primeira bolinha, a segunda bolinha é lançada. A terceira bolinha é lançada no instante em que a primeira retorna a tocar o solo. Considerando que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito da resistência do ar ao movimento pode ser desprezado, determine. Item A: a altura máxima atingida pela primeira bolinha e o instante do lançamento da terceira. Tá, vamos seguir. Como a gente já costuma fazer, a gente está frente a uma questão que fala de uma grandeza vetorial. E aqui a questão ela já nos ajuda, porque ela já nos dá o eixo do movimento apontando o sentido positivo para cima. Então esse é o referencial que a gente vai usar. E a gente sabe que vai existir uma aceleração nesse movimento, que é a aceleração da gravidade. Então, nessa questão, você tem que, primeira coisa, determine o sentido da tua aceleração. Por quê? Nós estamos frente a uma questão que nos dá uma velocidade inicial, nos dá uma aceleração e nos pede uma altura, ou seja, nos pede uma variação de posição. Ou seja, qual é a equação do movimento uniforme variado, no qual a gente possui velocidades, a aceleração e variação da posição. Essa equação aqui, tá certo? Então, no ponto mais alto, essa bolinha foi lançada daqui. Quando ela chegar no ponto mais alto, foi o ponto onde ela parou de subir, vai começar a descer. Nesse ponto mais alto, a velocidade desse corpo vai ser zero, ou seja, nós teremos um corpo que partiu de uma velocidade de 15 metros por segundo para cima e a aceleração foi fazendo com que essa velocidade fosse diminuindo, até que chegou um ponto em que ela
zera. Essa velocidade agora ela vai começar a aumentar de módulo, mas no sentido contrário do sentido do crescimento do eixo. Então, a velocidade inicial é 0, a velocidade inicial é 15, a velocidade final é 0. 0 ao quadrado é 0. Aqui eu esqueci de colocar um 2, esse aqui seria um 15 ao quadrado, tá certo? Então, a gente tem que 15 ao quadrado menos 2. Porque aqui era mais e aqui virou menos? Porque a aceleração da gravidade ela está no sentido contrário do nosso eixo. Então, esse menos aqui, ele vem desse 10, tá certo? Então, seria mais 2 vezes menos 10. Então, positivo com negativo vai estar um sentido negativo. Então, já coloquei o valor de negativo aqui. E o H é essa altura máxima que a gente quer determinar. Resolvendo essa conta, a gente acha que a altura máxima que essa bolinha vai atingir é de 11,25 metros. Porém, o item A ele não pergunta a sua altura máxima, ele pergunta quanto tempo leva para atingir essa altura. Então, o que é que a gente tem? Assim não, ele pergunta o instante de lançamento da terceira bolinha. Bom, ok. Nós já determinamos a altura máxima e a partir dessa altura máxima a gente agora tem uma posição inicial que é 0, a gente tem uma posição final que é a altura máxima que ele vai atingir, a gente tem uma velocidade inicial que é de 15 metros por segundo e a questão nos pergunta o tempo. Então essa é a equação que a gente vai usar para relacionar posição com tempo. Então, substituindo aqui o y, que é a posição final, pelo h, que é 11,25, a posição inicial é 0, a velocidade inicial é 15, e aqui esse sinal de positivo foi trocado por um sinal de negativo. Por quê? Porque a questão diz que a aceleração é de 10, e é o mesmo motivo daqui de cima. A aceleração ela vai no sentido contrário ao sentido do eixo adotado, então a nossa aceleração vai ter um sentido negativo, então o sinal vai ser negativo. Então é por isso que aqui fica esse sinal de negativo. Desenvolvendo essa equação do segundo grau, você vai achar dois tempos no qual a primeira bolinha atinge o solo. Na verdade, os dois momentos em que ela está no solo, que é o momento inicial mesmo, que é o T0, e o T2, que é 3 segundos. Ou seja, essa bolinha ela demora 3 segundos para subir e descer. No momento em que ela encosta no chão, é o momento em que a terceira bolinha é lançada, que é exatamente isso que a questão pergunta. A altura máxima atingida pela bolinha e o instante de lançamento da terceira, ou seja, o instante de lançamento da terceira coincide com o momento em que a primeira encosta no solo, ou seja, o momento em que a primeira completa o seu movimento é o momento em que a terceira bolinha vai iniciar o seu movimento. Então, item A está respondido, altura máxima 11,25. Tempo necessário, o tempo no qual a terceira bolinha será lançada é o tempo 3 segundos. E no item B, ele pergunta o instante e a altura H, indicada na figura, em que a primeira e a segunda bolinha se cruzam. Tá. O que é que acontece? A primeira bolinha é lançada e 1 segundo após ela ser lançada, essa segunda bolinha vai ser lançada. O que é que acontece? A gente já determinou que o movimento completo dessa bolinha, da primeira, é de 3 segundos. Na verdade, todas elas terão um movimento com duração de 3 segundos, mas eles vão começar em momentos diferentes. O que é que acontece? Se esse movimento para subir e descer sob aceleração constante demora 3 segundos, a gente já sabe que vai demorar 1,5 segundos para ela ir, mais 1,5 segundos para voltar. Então, essa bolinha não vai ter atingido o ponto mais alto quando a segunda sair. Então a gente quer saber, essa primeira bolinha vai chegar talvez lá em cima e começar a descer, em algum momento ela vai cruzar com a segunda bolinha subindo. Tá. E como é que a gente faz isso? O que é que importa aqui? O que importa é que no momento em que essas bolinhas se cruzarem, no eixo Y, elas vão estar na mesma posição. Então, o que importa para você aqui é simplesmente que a posição
da primeira bolinha vai ser igual à posição da segunda bolinha no momento em que elas cruzarem. Não importa se uma está se dirigindo para baixo enquanto a outra está se dirigindo para cima. O que importa é que nesse instante as posições serão iguais e é isso que você vai usar como âncora para iniciar o teu raciocínio. Porque no momento em que você determina isso, você já sabe que você tem a equação da posição em função do tempo para o movimento uniforme variado. Então, é essa equação que você vai usar. O que importa é que, quando você tiver essa posição, a bolinha 1 vai ter iniciado seu movimento, porém, a bolinha 2 vai iniciar o movimento dela 1 segundo depois. Então, você não pode usar aqui, o tempo dela não vai ser igual ao tempo da primeira, o tempo da segunda bolinha não vai ser igual ao tempo da primeira bolinha. Ela sempre vai estar 1 segundo atrasada. Então, para compensar isso, você vai colocar o tempo dela sendo t menos 1. Esse t menos 1 segundo é exatamente isso. O significado dela é que a segunda bolinha vai ser lançada 1 segundo depois da primeira, certo? E o referencial de tempo começou aqui, no momento em que a primeira bolinha é lançada. É por isso que você coloca um t menos 1. Se você não colocar esse menos 1, você vai ter que elas estaria dizendo que elas estão subindo juntas e estão descendo juntas, não é isso? A primeira sobe para depois de 1 segundo subir a segunda. Por isso tem esse menos 1 segundo aqui. E você propaga para quê? Resolvendo essa equação, você vai ter que o tempo necessário para elas se cruzarem foi 2 segundos. Ou seja, aqui eu determinei primeiro o tempo para depois determinar a posição. E a partir do tempo, eu peguei a equação e apliquei para a primeira bolinha. Qual a posição que essa primeira bolinha vai estar após 2 segundos? Se esse tempo for de 2 segundos, você já sabe que essa bolinha já vai estar na descida. Então, aplicando esse tempo de 2 segundos, a velocidade inicial dessa bolinha 1 e com a aceleração que ela está sofrendo, você vai achar que para um tempo de 2 segundos, esse y vai ser a posição 10. Então, a posição onde vai acontecer esse cruzamento é na posição 10 metros após 2 segundos do lançamento da primeira bola. E o que é que mais que ele pergunta? Eu já fiz exatamente, já respondemos todos, a altura e o tempo necessário, tá ok? Vamos agora aqui para nossa quarta e última questão. Essa questão ela começa: uma pedra é arremessada do ponto P com a velocidade de 10 metros por segundo numa direção que forma um ângulo de 45 graus com a horizontal, conforme essa figura aqui, atingindo o ponto Q, conforme indicado no esquema. Considerando a resistência do ar desprezível, a distância D, indicada no esquema em metros, é um valor mais próximo de. Vamos aqui. Esse é o esquema da nossa questão. E como a gente vai ter uma questão na qual a gente vai trabalhar com grandezas vetoriais, a primeira coisa que eu faço é determino meu eixo Y, determino meu eixo X. Depois disso, você já determinou, tá? Qual é o próximo passo que você vai seguir nessa questão? Vamos para cá. Determinei meu eixo Y, determinei meu eixo X e a velocidade a questão nos deu, que tem uma velocidade inicial que forma um ângulo de 45 graus. Então, a gente forma aqui esse ângulo de 45 graus e a gente determina que a aceleração que vai existir dentro dessa nossa questão é a aceleração da gravidade e que ela está no sentido contrário ao nosso eixo Y. Então, como é que você faz essas questões de lançamento oblíquo? Você precisa decompor o teu movimento. Decompõe o teu movimento entre eixo Y e eixo X, porque sempre você vai usar algum dos eixos, ou na maioria das vezes, é melhor corrigir isso, na maioria das vezes você vai usar um dos eixos para te dar o tempo e no outro eixo você vai conseguir o que a questão está lhe pedindo. Nesse caso, por que eu usei o eixo Y para determinar o tempo? Porque você veja que a questão não dá muitos dados para a gente. O único dado que ela dá é que existe uma velocidade inicial, nesse sentido,
que essa velocidade inicial tem ângulo de 45 e que a altura daquela parte é 2,5 metros. Ou seja, eu tenho uma aceleração no eixo Y e eu tenho uma posição inicial e uma posição final no eixo Y. E a própria questão já deu a velocidade. É por isso que eu vou começar no eixo Y, usando a equação da posição em função do tempo, porque dessa equação aqui eu tenho dados suficientes para determinar o tempo do movimento. O que é esse tempo aqui que eu estou calculando? Estou calculando o tempo que esse objeto é lançado dessa altura dessa posição 2,5 metros no eixo Y, ela vai subir até uma altura máxima e em seguida vai descer até a posição 0 nesse eixo. Você perceba que você não precisa determinar qual é a altura máxima, porque o que importa para essa equação da posição em função do tempo é a posição inicial e a posição que você quer analisar. Então, se eu tenho a posição final, que é 0, eu tenho a posição inicial, não me importa saber qual é a altura máxima ou alguma outra coisa que ele possa perguntar. Só se importe com a posição final e com a posição inicial quando você usar essa equação. Por exemplo, vamos supor que esse lançamento não se inicia nessa altura 2,5 metros, começasse aqui de 1,0 também. A questão seria feita com a mesma equação. Você poderia aplicar a mesma equação e acharia um outro valor de tempo, é claro. Porém, perceba, você vai simplesmente aplicar a equação, não importa a altura de onde esse objeto foi lançado, tá certo? Então, quando a gente pega essa posição inicial de 2,5 metros, uma posição final de 0, uma velocidade inicial que ele nos dá aqui é de 10 metros por segundo com 45 graus, ou seja, essa velocidade é 10 metros por segundo, mas o que importa para a gente é a componente y dessa velocidade. Então, a componente y vai ser dado pela velocidade vezes o seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2, tá bom? Colocando tudo isso na equação, você acha que o tempo necessário para essa bola, para esse objeto, a partir da posição 2,5 metros, subir e descer depois até a posição 0, é um tempo de 1,7 segundos. Se você resolvesse essa equação aqui, se você achar a equação do segundo grau, você vai chegar num ponto em que você vai ter duas respostas. Porém, uma dessas outras respostas seria um valor negativo. E não faz sentido. A questão está lhe perguntando a partir desse momento. Qual é o tempo que vai levar para isso ocorrer? Ou seja, fisicamente, não faz sentido eu falar em um tempo negativo para essa questão, tá bom? E depois que a gente determinou o tempo em que essa bola demora, esse objeto demora para subir e descer, é o mesmo tempo em que no eixo X, esse objeto demora para sair da posição 0 até a posição Q, que corresponde a uma distância D. Então a gente vem e aplica agora no eixo X, não existe aceleração, é um movimento retilíneo uniforme. Então, se é um movimento retilíneo uniforme, você vai ter que a posição é igual à posição inicial mais velocidade vezes o tempo. A posição inicial é 0. A posição final é D. Então, você vai ter que D é igual a velocidade vezes o tempo. E quando você aplicar um tempo de 1,7 segundos, você acha que a distância é de 11,9 metros. E a questão lhe pergunta o valor aproximado. O valor aproximado é de 12. Resposta, letra C. Qual a importância dessa questão? Por que eu coloquei essa questão por aqui? Eu acho que é importante que o aluno já comece a compreender que quando você pega essas questões de lançamento oblíquo, você precisa decompor o teu movimento. É complicado você pegar essa velocidade somente numa velocidade inclinada para determinar qual é a posição que ela vai cair no eixo X. Dica: apareceu o lançamento oblíquo, primeira coisa que você vai fazer. Primeiro, desenhar seus eixos de referência. Segundo, veja a aceleração da gravidade. Ela vai estar apontando para cima ou apontando para baixo.
geralmente é para baixo. Porém, você pode ter a gravidade apontando para baixo e o eixo Y apontando para baixo também. Então, nesse caso, você teria uma posição aqui negativa, mas a aceleração seria positiva, você inverteria os sinais e isso não poderia mudar o resultado da tua questão. O resultado da tua questão não pode mudar conforme o sentido que você determina para o teu eixo X ou para o teu eixo Y. O resultado tem que ser o mesmo. As contas vão ser diferentes, porque o referencial vai mudar. Então, você desenhou teu eixo X, teu eixo Y, olhou a tua aceleração, pegou tua velocidade e decompôs. Decompôs a tua velocidade, você vai achar que a velocidade no eixo Y, nesse caso aqui, é v vezes o seno de 45, e a velocidade no eixo x é v vezes cosseno de 45, que inclusive essa velocidade aqui. Você não vai chegar aqui e jogar a velocidade de 10 metros por segundo. Se você está analisando o eixo x, você está analisando a velocidade no eixo x. Então, a velocidade que ele se desloca no eixo x vai ser sempre a mesma, que vai ser igual a v cosseno de θ. A velocidade inicial aqui, ele já disse para a gente que é 10. Então, a velocidade no eixo x vai ser 10 vezes o cosseno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Isso vai dar aproximadamente 7 metros por segundo. E essa velocidade não vai mudar durante todo o movimento no eixo x. Por quê? Porque a tua aceleração nesse enunciado é a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade aponta para baixo. Ela é paralela ao eixo x e é perpendicular, ela é paralela ao eixo y e perpendicular ao eixo x. Então, essa força gravitacional não vai exercer trabalho sobre o eixo x, só vai exercer trabalho sobre o eixo y, tá certo? Que é o sentido sobre o qual ela atua. Então, quando aparecer na tua frente questões de lançamento oblíquo, decomponha teu movimento e, via de regra, você vai procurar o tempo em um dos seus eixos e o outro eixo você vai procurar o que a questão está lhe pedindo. Não tem como lhe dar uma receita de bolo aqui, porque o limite do que tua questão vai pedir depende do limite da imaginação e da criatividade do teu avaliador. Então, isso que eu estou te falando não necessariamente vai ser aplicado sempre, mas é o que me passa na cabeça toda vez que eu vejo uma questão de cinemática. A primeira coisa que eu vou tentar é isso. Opa, eu estou com uma questão de lançamento oblíquo, né? Não é nem qualquer questão de cinemática, qualquer questão de lançamento oblíquo. Questão de lançamento oblíquo, pense, decompor o movimento. Desenha o eixo Y, desenha o eixo X. Desenhou o eixo Y, eixo X. A tua velocidade, você tem um vetor? Nesse caso tem. Decompõe a tua velocidade. Então, você vai ter uma velocidade no eixo Y e uma velocidade no eixo X. E a partir disso, avalie os eixos Y e o eixo X de maneira separada. Tem muita questão que pede para você, lhe dar dados para você avaliar a velocidade no eixo X. Algumas outras vão lhe pedir para avaliar no eixo Y. Não tem como determinar isso. Então, fique bem atento para isso e já tenha isso bem claro. Decomponha teu movimento e separe. Você vai ter um movimento no eixo X e outro no eixo Y. E entenda que o movimento do eixo Y termina na mesma hora do movimento no eixo X. É isso que a gente faz nessa questão. O tempo que ela demora para subir e descer aqui no eixo Y é o tempo em que ela demora para, em um movimento retilíneo uniforme no eixo X, percorrer da posição 0 até a posição Q, dando essa distância D. Tá ok? Deixei essas 4 questões aqui para fazer uma revisada com vocês. Espero que vocês tenham entendido. Eu fico à disposição. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aí abaixo. Quem tem acesso direto a mim, pode perguntar de maneira mais privada, que eu vou ajudar na medida do possível, tá bom? Desejo a todos bons estudos e até a próxima aula. Valeu!